Boa tarde, pessoal. Segredos da vida, voltando. Fiquei um tempinho aí sem gravar, mas a gente não para, tá certo? Bom, gente, hoje quarta-feira, dia 7 de março. Então vamos começar a nossa tarde maravilhosa aí com os segredos da vida e o tarô de Marcélia. Para quem não me conhece, meu nome é Vera. Eu sou conhecida no meio espiritual como é que é de Vera. Sou iniciada no Candomblé, sou filha de uma casa de santo, no Ilê Axé Jagunã, em Cotia, e hoje trabalho na Rádio Cotia com o programa Segredos da Vida. Esse programa que fala sobre espiritualidade, que traz aí assuntos pertinentes ao nosso meio e também fala sobre o tarô de Marcélia. Bom, gente, hoje eu estou fazendo uma gravação um pouco diferente, eu estou fazendo a gravação fora da rádio, porque essa semana ela está bem corrida. Essa semana a William Axé Jagunã está em festa, a gente tem as nossas obrigações aí religiosas, então eu estou um pouquinho ausente, mas é devido aos compromissos religiosos. Mas, independente dos compromissos religiosos, a gente também tem o compromisso com o nosso público, com as pessoas que a gente se compromete, não é verdade? Então, eu estou fazendo essa gravação, a gente está editando o programa num formato diferente essa semana, devido aos meus compromissos. Então, vamos lá? Gente, hoje o Segredos da Vida vem com alguns assuntos diferentes aí. E para começar, quem quiser participar, quem quiser acompanhar o nosso programa, basta acompanhar pelo site da rádio, pela internet, no www.radiocotia.com. Se você preferir, você pode baixar o aplicativo no seu celular, onde você acompanha toda a nossa programação. No Play Store, basta vocês procurarem por Rádio Cotia. Tá certo? Quem quiser se consultar com a Vera, quem quiser saber um pouco mais, eu trabalho com o tarô de Marcélia, eu faço as consultas referentes ao tarô, é o oráculo que me foi dado para esse trabalho, e eu também trabalho, eu faço uma terapia alternativa com tratamento espiritual, equilíbrio energético, é uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas. Então, quem quiser se consultar comigo, pode me procurar no meu celular, no WhatsApp, 11 99794 5131, que é onde eu atendo, onde eu faço as minhas consultas. Bom, gente, hoje nós temos alguns assuntos aí bem legais para vocês. Primeiro, hoje eu vou falar um pouquinho o que é o tarô de Marcélia, como que funciona esse oráculo, para que vocês entendam um pouco melhor como que é esse trabalho que a gente faz através do oráculo do tarô de Marcélia. Eu também vou falar um pouquinho sobre um trabalho que eu faço no combate à intolerância religiosa. A gente vai ter aí também um pouquinho sobre esse trabalho de combate à intolerância religiosa. E a gente vai fazer hoje também uma brincadeira aí para vocês. Na realidade, não é uma brincadeira, né? É uma leitura diferente para que vocês possam acompanhar o tarô de Marcélia, tá? Então, primeiro, para quem quiser acompanhar essa leitura diferenciada, não sei se vocês já viram, a gente coloca 3 cartas diferentes, certo? Então, essa leitura é uma leitura coletiva, é uma forma que a gente tem aí de levar esse algo mais de uma forma coletiva, com uma leitura mais ampla, tá certo? Então, para você participar, basta você escolher entre as cartas número 1, número 2 ou número 3. Eu vou tirar 3 respostas. Então, enquanto aí a gente está falando, a gente está explicando algumas coisas no decorrer do programa, vocês escolham que carta vocês querem saber a resposta. A carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Então, no decorrer do programa, eu vou trazer as respostas para vocês através do tarô de Marcélia, para que a gente entenda, para que vocês possam ter esse algo mais através do tarô de Marcélia. Bom, gente, primeiramente, vamos agradecer o nosso dia, vamos agradecer essa tarde gostosa. Então, sempre que a gente inicia uma atividade, sempre que a gente inicia um trabalho de ordem espiritual, é importante você se conectar ao universo e pedir a bênção desses orixás, dessas energias, desses espíritos de luz que nos acompanham e permitem essa comunicação. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso Pai Exu, ao nosso orixá Exu, né, essa energia da comunicação que permite que a gente leve informação, que permite que a gente converse com Deus, né? Então, obrigado ao nosso Pai Exu, a essa energia
que fala sobre a comunicação. Essa semana, para quem não está acompanhando aí o meu dia a dia, é a semana que a gente está trabalhando no Ajagunã dentro das obrigações para Oxalá, que é o meu pai, né? Eu sou Eked de Oxalá, então acaba tocando aí um pouco mais fundo. E esse final de semana a gente tem aí a festa de Ogum. Então, normalmente, logo a seguir, logo depois das coisas de Oxalá, vem Ogum abrindo o ciclo religioso das casas, abrindo o ciclo religioso, pois Ogum é o primeiro, né? Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradecer ao nosso Pai Oxalá, esse senhor de branco que zela pela nossa cabeça, que zela pela nossa saúde, que nos cubra com o seu alá de sabedoria e de paz. A bênção à minha mãe Oxum, a minha santa, essa senhora que cuida da minha cabeça. Eu sou filha de Oxum, né? Eu sou iniciada para Oxum, então essa senhora que traz muita luz, que traz muita energia, que preserve aí a nossa fertilidade, a nossa força e que traga muito amor, que traga muita alegria para o nosso dia a dia. Então vamos lá, gente? Não esqueçam, ó, escolham carta número 1, carta número 2 ou carta número 3. Escolham a carta que vocês querem que eu leia, tá certo? Então, nós vamos ter aí a leitura da carta número 1, da carta número 2 e da carta número 3. Basta vocês escolherem qual carta vocês querem que eu leia e no decorrer do programa eu vou trazer a resposta. Então, como que funciona essa tiragem de carta? Eu vou dar uma explicadinha rápida aqui para vocês entenderem. Essa tiragem é assim, é uma tiragem coletiva, tá? Então, a gente traz aí uma resposta num aspecto coletivo. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês que acompanham o nosso programa e sabem como funciona o oráculo, se concentrem naquilo que vocês querem saber muito. Então, qual é a sua dúvida, qual é a sua questão nesse momento? E escolha 1, 2 ou 3, certo? No decorrer do programa, eu vou trazer a resposta. Então, se a sua pergunta foi para a carta número 1, a gente vai ter uma resposta. Para a carta número 2, a resposta 2. E para a carta número 3, a resposta 3. Então, se concentrem no que vocês gostariam de saber e escolham carta número 1, 2 ou 3. E no decorrer do programa, eu vou trazer a resposta, o que o oráculo está dizendo referente a essa tiragem para vocês, certo? Bom, gente, novamente, acompanhem a nossa programação Rádio Cotia pela internet www.radiocotia.com. Pode baixar o aplicativo pelo Google Play, Rádio Cotia. E para aqueles que quiserem se consultar comigo, basta me procurar pelo WhatsApp no 11 99794 5131. As consultas particulares, elas são cobradas, mas eu também passo algumas orientações, a gente pode fazer um bate-papo aí através do WhatsApp, conforme a sua dúvida, conforme a sua solicitação. Bom, gente, a primeira parte do programa, eu queria trazer aí algo mais para vocês, falando sobre o tarô de Marsella. Então, o que é o tarô de Marsella? Vou até mudar as cartas aqui. O tarô de Marsella, ele é um baralho, tá? Que traz aí algumas figuras diferentes, que traz aí um conteúdo diferenciado, tá? Não é aquele baralho comum que a gente vê aí no dia a dia, que as pessoas brincam, jogam. Existem leituras também através desse baralho comum, mas há um significado diferente, tá? Então, para quem não conhece a história, o tarô de Marsella, ele surgiu na Europa, tá? Ele surgiu por volta do século XV, ali no norte da Itália, e no decorrer da evolução e das guerras que aconteceram, das tomadas, né, que aconteceram na Europa, o tarô migrou para a França. Então, esse oráculo, né, esse baralho, ele saiu do norte da Itália, ele surgiu no norte da Itália por volta do século XV e migrou para o sul da França dentro desse período de tomada, né, das guerras que aconteciam lá. Bom, primeiramente, o que a gente precisa entender? O que é um oráculo, tá? É importante que a gente compreenda que o ser humano, ele não é um ser absoluto no mundo, certo? Ele interage com outros seres, ele interage com outros objetos, ele interage com outras energias, certo? Então, nós temos aí no mundo uma série de forças e energias que o nosso corpo físico interage constantemente,
certo? Então, nós temos animais, que são outros seres vivos, nós temos plantas, que são outros seres vivos, nós temos energias na Terra, né? Como o vento, a chuva, a água, a terra, ou seja, há uma interação de elementos no mundo. Essa interação de elementos propaga energia, certo? A gente sabe que tudo no mundo é cientificamente comprovado que se comunica e interage energeticamente, certo? Então, essa interação energética vai emanar ondas de informação, vai emanar ondas de energia, as quais a gente muitas vezes não consegue ver, não consegue sentir simplesmente pelas nossas habilidades, né? Então, no dia a dia, eu preciso de algumas ferramentas para que me permita compreender o que está acontecendo ao meu redor. Por exemplo, quando você vai para algum lugar, normalmente você usa o mapa, certo? Então, é uma ferramenta que te dá uma dimensão do que você tem à sua frente. E a partir daí você consegue se direcionar, certo? Da mesma forma, a bússola te dá um direcionamento para onde está o norte, para onde está o sul, enfim, como que eu vou me locomover diante essa informação, essa orientação. O oráculo, ele tem a mesma função, tá? Ele é uma ferramenta que vai te mostrar o que está acontecendo à sua volta, no seu entorno. Então, é onde você consegue dimensionar quais são as melhores possibilidades, quais são os melhores caminhos. Então, o oráculo... Puta que pariu. Voltando. Então, o oráculo, ele tem essa função de trazer esse dimensionamento, trazer esse direcionamento, certo? Existem uma série de oráculos, nós temos búzios, nós temos Opeleifá, nós temos runas, né? Vários tipos de baralho, a gente tem o tarô de Marsella, baralho cigano, enfim. Então, a função é trabalhar essa ferramenta como algo mais de orientação. Então, como que a gente vai entender que energia está se propagando, o que está acontecendo, o que as pessoas estão emanando ao nosso redor? Então, a partir daí, a gente consegue interpretar e melhorar a nossa trajetória aqui no plano físico. Bom, vamos entender aí como que funciona. Olha, o tarô de Marsella, gente, é um baralho que traz aí figuras, como ele foi criado no século XV, ele traz aí imagens e arquétipos medievais, certo? Então as figuras, elas são bem próximas e bem parecidas com vestimentas, tá vendo? Ó, situações da época, né, em que foi criado, ali por volta do século XV, tá? Como que funciona o significado do tarô? O tarô, ele tem uma série de leituras, tá? A gente vai identificar essa leitura pelas cores, tá certo? Geralmente azul é espiritualidade, vermelho está ligado à materialidade, o dourado, né, o amarelo, a riqueza, a felicidade. Então, é uma série de significados, ferramentas que aparecem, né? Então, aqui o cetro, a águia. Então, há também a leitura simbólica, né? Há também a leitura através da imagem. Então, por exemplo, aqui a imperatriz. Normalmente ela traz a leitura de mulheres ou uma simbologia feminina, né? A leitura, ela varia de acordo com o posicionamento. Então, por exemplo, as cartas que acompanham, né? Então, são cartas positivas, são cartas negativas. Não necessariamente uma carta tem uma função positiva ou negativa. É de acordo com a apresentação dentro da tiragem, certo? Elas também têm uma leitura, aí vem a questão da sensibilidade. A pessoa que faz a interpretação, ela precisa ficar atenta à sua sensibilidade. O que que você sentiu, o que que você entendeu? Eu, Vera, normalmente, quando eu abro o tarô, quando eu vejo aqui, eu faço a leitura, é até um pouco estranho, né? Porque a gente tem a sensação de que está vendo uma história, que está assistindo um filme. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Então, muitas vezes, até mesmo antes da tiragem, a gente já tem um pré-sentimento, né? Você já sabe mais ou menos o que vem ali, o que o tarô está preparando para você. Então, a leitura, além da questão
simbólica, arquétipo e tudo mais, ela também exige uma sensibilidade, porque a interpretação ela vai atribuir todas as suas habilidades. Então, a visual, a olfativa, a auditiva e também a sensibilidade, né? A questão que a gente brinca aí de sexto sentido, isso também influencia diretamente na leitura, tá? Por isso que existe o tarólogo e a cartomante, né? Ou cartomante. O tarólogo é aquele que faz a leitura padrão, né? Por símbolos, por imagens, por contexto do baralho. E o cartomante é aquele que usa a sensibilidade. Então, ele vai agregar todo esse conhecimento técnico à sua sensibilidade para obter uma resposta, tá? Bom, o tarô, gente, ele vem dividido em 78 cartas, tá? Não são todos que trabalham com as 78 cartas. Eu, por exemplo, nessas leituras que a gente faz online e tal, eu trabalho só com os arcanos maiores. Então, como que funciona? Nós temos aí 78 cartas distribuídas entre arcanos maiores. Quais são os arcanos maiores? Os arcanos maiores são 22 cartas, de 0 a 21, certo? Que são os arcanos que representam a trajetória do ser humano. Então, as cartas, elas são distribuídas entre 22 casas que representam desde a concepção espiritual, que é o louco, né, a inconsciência, aí vem a concepção física, a maternidade, o reconhecimento dos pais, o crescimento, a evolução, a maturidade, o se compreender, né, a sexualidade, a espiritualidade. Então, todos os arcanos, se você for seguir a sequência de 0 a 21, ele fala sobre a trajetória do ser humano. Então, esses arcanos maiores, que são o louco, o mago, a papisa, né, ou a sacerdotisa, aí depois a gente tem a imperatriz, aí a gente tem o imperador, né, o rei, aí vem, eu esqueço a ordem, gente, não se preocupem. A gente tem, deixa eu voltar aqui. Enfim, a gente tem o carro, a gente tem aí a justiça, eu tenho o Papa, eu tenho a roda da fortuna, enfim. Esses arcanos, eles representam estágios da nossa vida, são os arcanos maiores. Então, eles têm uma flexibilidade de interpretação, onde a gente consegue divisar o momento que a pessoa está vivenciando. Aí, o baralho, ele traz aí, são 78 cartas, então ele traz os primeiros arcanos, que são os arcanos maiores, que falam do momento, em que estágio, ou o que você está vivenciando naquele momento. Nós temos, dentro do baralho, as cartas tradicionais do baralho que a gente conhece no dia a dia. Então, nós temos os arcanos menores, né, que são o valete, né, o pajem, o cavaleiro, o rei, a rainha, que são dentro do baralho tradicional as cartas maiores, só que no tarô de Marsella nós chamamos como arcano menor, tá? Então os primeiros arcanos são os representantes do tarô que falam sobre a trajetória do ser humano. Aí a gente tem as cartas complementares que trazem essa ideia, primeiro os arcanos menores, que são pessoas, né? Então, quais são as pessoas, o que estão vivenciando dentro daquele contexto. E, por fim, a gente tem aí as cartas numeradas, que vão de 1 a 10, dividida entre os naipes, né? A gente tem o naipe de paus, o naipe de ouros, né? O naipe de copas e o naipe, deixa eu voltar aqui, espadas, ouro, copa e paus, né? Então, essas cartas numeradas, elas representam momentos, situações. Então, dentro da leitura, as cartas, elas se complementam, certo? A gente tem os arcanos maiores, que são a trajetória do ser humano, aquilo que ele está vivenciando, uma situação mais ampla, uma leitura mais simbólica. Aí a gente tem a complementação através dos arcanos menores e as cartas numeradas. Então, essa leitura, ela traz aí ela permite uma interpretação mais ampla, ela permite que você conheça e entenda melhor,
determinados itens. Então, na hora que você faz a interpretação, conforme o posicionamento das cartas, conforme as cartas que acompanham, dependendo da pergunta que a pessoa fez, a gente tem aí N interpretações, N formas de entendimento. Então, para cada situação, para cada momento, há uma interpretação diferenciada. Então, essa variedade de cartas, naipes, símbolos, números, cores, permite que a gente consiga entender o que acontece através do tarô. Bom, eu acho que aí já dá para a gente ter uma ideia como funciona mais ou menos, não é verdade? Bom, gente, como eu disse, agora para vocês, escolham a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Eu vou trazer as respostas no decorrer do programa para vocês entenderem aí o que está acontecendo no seu dia a dia. Então, como que funciona? Se concentrem naquilo que vocês querem saber muito. O que eu quero saber? Qual é a resposta que eu quero ter nesse momento? E dentro dessas 3 respostas, a que você escolheu vai atender aquilo que você quer saber, aquilo que você tenta entender nesse momento, certo? Então, escolham carta número 1, carta número 2, carta número 3. Uma dessas cartas vai ser a sua resposta. Então, até o final do programa, eu vou trazer a resposta para vocês, certo? Então, assim, gente, eu, Vera, recebi o tarô já há algum tempo, tem mais de 10 anos. Uma amiga, ela até fez um programa com a gente aí recentemente, a Cris Almeida, ela tem uma cigana porreta, né? E do nada, a gente trabalhava junto na época, ela chegou e me entregou o tarô e falou assim, olha, tá aqui, mandaram te entregar. Na época eu não entendia bulhufas, né? Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Enfim. E eu comecei a fazer a interpretação por brincadeira e de repente aquela coisa foi ficando séria. Então eu senti a necessidade de estudar, de entender um pouco melhor o que era esse oráculo. É bem próximo, é bem parecido, certo? Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto aí, antes da gente começar a nossa interpretação, eu gostaria de trazer um recadinho para vocês, tá? Um recadinho do coração, eu brinco que a gente tem os recadinhos do coração, não é verdade? O que seria? Bom, eu, vindo aí de uma casa de axé, vindo de uma casa de candomblé, eu sei e sinto na pele, né, essa questão da intolerância religiosa. Infelizmente, as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar o outro, de entender o outro, e isso é muito complicado, né? Isso prejudica muito a nossa convivência, prejudica muito a nossa evolução. E as religiões descendentes de matriz africana são as mais perseguidas, são as mais marginalizadas, eu costumo dizer, né? Devido ao seu formato, devido à maneira que se comporta, né? A gente costuma usar esse termo, religiões descendentes de matriz africana, porque são as religiões que trazem aí como base cultural a representação africana.
No candomblé, a gente conhece aí os orixás, que são as forças da natureza, né? Então, os orixás são a representação das forças da natureza. Então, dentro do candomblé se usa dialetos africanos, por exemplo, no Queto a gente tem o Yorubá, e se trata de tudo isso, né? De uma forma, numa linguagem trazida da África, né? Os orixás, eles representam o mar, o rio, o fogo, o trovão, né, a terra. Existem aí outras religiões descendentes, né, de matrizes africanas, como a Quimbanda, a Umbanda. A Umbanda é muito comum hoje, né? Porque a Umbanda, ela é uma das religiões, né? Na realidade, a gente costuma dizer que é a única religião 100% brasileira, porque ela foi criada, surgiu aqui no Brasil, e ela surgiu como? Os escravos na época não podiam cultuar os seus orixás, né, eram proibidos, então eles eles criaram um sincretismo. Então, para cada orixá existia um santo católico representante, né? Então, tanto é que hoje a gente vê aí dentro da Igreja Católica alguns santos que dentro da Umbanda e de outras religiões descendentes são reconhecidos como orixás, né? Então, esse sincretismo veio aí trazendo a Umbanda, porque os negros não podiam cultuar seus orixás, então cultuavam os santos que eram permitidos pela igreja. E dentro da Umbanda também se cultua as entidades, né? Então, a gente tem aí, o que são entidades? São espíritos, né, de pessoas que já se desligaram do plano físico e para ajudar aqueles que permaneceram aqui, eles se comunicam através dessas entidades, né? É uma forma de evolução, tanto para esse espírito que se comunica através da entidade, quanto para aquele que está aqui. Então, esse processo de comunicação acontece através das entidades que são conhecidos como Exus, Pombogiras, Caboclos, né? Boiadeiros e tantos outros que o que eu ouvi recentemente em uma casa que eu fui, né, de um grande amigo meu, não só as entidades como os orixás, eles não vêm para mudar o nosso destino, mas eles vêm para nos ajudar a enfrentar esse destino de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmônica. Então imagina que você tinha um muro para derrubar dentro da sua trajetória. E com a ajuda desses espíritos, com a ajuda desses orixás, você apenas vai ter que pular uma pedra. Então, você vai enfrentar o seu desafio, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais consciente, de uma forma mais harmônica. Então, compreender essas religiões é muito importante. E para quem vive no dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil lidar com isso, porque a intolerância hoje bate muito forte na nossa porta, né? A gente vê terreiros aí sendo apedrejados, sendo incendiados, pessoas que são assediadas moralmente, pessoas que são agredidas porque se vestem, né? Ou porque falam da sua religiosidade. Então hoje a gente tem aí um trabalho de combate a essa intolerância. Bom, existe uma página na internet chamada Ijaxé, Força e Luta dos Povos de Terreiro, tá? Essa página ela foi criada para divulgar o trabalho que é feito justamente nesse combate à intolerância religiosa. Existe uma situação que acontece hoje no Brasil e que é muito importante, na realidade são dois processos que acontecem hoje no Brasil e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês participassem, para que vocês interagissem, tá? Primeiro, a Rede Record, há algum tempo, cometeu aí um ato criminoso, né, insultando, né, e eu falo que é ato criminoso porque qualquer ato de intolerância e qualquer ato de desrespeito eu pontuo como crime, né, e ela, dentro da sua programação, denigriu, colocou de forma bem pesada, negativamente, as religiões descendentes de matriz africana. Então a TV Record foi processada, né? Perdeu em primeira instância e dentro da sua sentença, ela foi sentenciada a doar 16 horas de programação para as religiões descendentes de matriz africana.
dentro do seu direito, recorreu, e o direito de resposta está sendo julgado, vai ser julgado, né? Novamente, dia 5 de abril. Então, eu convido vocês a participarem desse evento, porque é o nosso direito de resposta. Pela primeira vez no Brasil, um ato de intolerância religioso vai ser punido, vai ser julgado, vai ser levado a uma instância superior para que seja resolvido de acordo. Então, dia 5 de abril, a partir das 14 horas, estaremos todos na Avenida Paulista, vestidos de branco, para assistir aí o desdobramento desse julgamento referente a direito de resposta dentro da TV Record. Então, devido ao ato criminoso que eles cometeram de intolerância, né, contra as religiões de matriz africana, existe um direito de resposta no qual a programação vai ser cedida às religiões descendentes de matriz africana, e para tal, o julgamento referente ao recurso colocado pela TV Record vai acontecer dia 5 de abril, às 14 horas. Então, eu convido a todos vocês que são amigos, que são descendentes dessas casas, dessas religiões, filhos, irmãos, simpatizantes, compareçam dia 5 de abril, às 14 horas, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista, para acompanhar o processo referente ao recurso do direito de resposta contra a TV Record, tá? Então, é um direito nosso de se expressar, de se colocar e se defender de calúnias impostas, principalmente em veículos de comunicação abertos, veículos de comunicação público, que nos coloca em xeque, que nos coloca a linha da marginalidade. Então, participem, dia 5 de abril, eu conto com vocês a partir das 14 horas, todos vestidos de branco ali na Avenida Paulista, para defender o seu direito, para defender a sua identidade, pois, independente de religião, 95% da população brasileira é descendente de africanos, é descendente de escravos. Então, é importante defender a sua religião, defender a sua cor, defender aquilo que diz respeito à sua identidade. Então, eu aguardo vocês aí, dia 5 de abril, a partir das 14 horas, Avenida Paulista, todos vestidos de branco, para defender o nosso povo, para defender a nossa religião. Bom, gente, continuando aí, que hoje o dia tá animado, né? Falando aí de religião, sábado agora, dia 10, o Ilhaxé Jagunã, minha casa, em Cotia, vai realizar a festa de Ogum, né? Estaremos louvando o nosso Pai Ogum. Então, a partir das 18 horas, estão todos convidados a participarem dessa louvação, né? Desse agregar referente ao Pai Ogum. É uma das primeiras festas que acontecem no calendário do Ilhaxé Jagunã esse ano. Então, eu conto com a presença de vocês, estão todos convidados. O Ilhaxé Jagunã fica em Cotia, tá? Nós estamos aí na rua Caminho Existente, número 517, Jardim Santana. A partir das 19 horas, nós estaremos aí louvando o nosso Pai Ogum, fazendo a nossa festa tradicional ao Pai Ogum, né? O grande ferreiro, o grande guerreiro, né? Aquele que defende, que está aí presente nas estradas, nas avenidas, defendendo e lutando por nós. Então, sábado, dia 10, estaremos todos reunidos aí. Gostaria muito que vocês viessem, eu estarei lá com certeza. Na realidade, eu vou estar lá desde sexta-feira, então sejam bem-vindos, e eu gostaria muito que quem pudesse viesse a participar. É uma festa muito legal, é uma festa assim, que traz uma energia muito positiva, e é aquela festa que a gente costuma dizer que abre os nossos caminhos, né? Então, aguardo vocês. Dia 10, sábado agora, para a festa de Ogum aqui em Cotia, na minha casa de santo, no Ilhaxé Jagunã, né? Bom, gente, continuando aí, a gente fala, parece que não rende, mas o tempo voa, né? A Vera, né, a tia Vera aqui, nós trabalhamos com o tarô de Marsella, então as cartas aqui, os arcanos que trazem aí o que o nosso dia a dia, o que acontece no nosso entorno. Então, para começar, vamos fazer a leitura aí das 3 cartas
que vocês escolheram. Então, eu venho falando aí desde o começo do programa, né, para vocês escolherem carta número 1, carta número 2 ou carta número 3. Então, vamos lá. Carta número 1, vamos ver o que o tarô tem para dizer? Então, vamos fazer a leitura aí da carta número 1. O que o tarô está dizendo para você referente à carta número 1? Vamos lá? A carta número 1, opa! Quando eu falo carta, gente, é a leitura número 1, tá? Então, vamos lá. A leitura número 1, tá? Traz a carta da morte. A carta da morte, nesse contexto, ela representa renovação, tá? Ela traz a lua, traz o sol, que é a alegria, né? E a carta da força. Então, qual é a interpretação desse jogo, né? Dessa primeira pergunta? Então, para quem escolheu a carta número 1, o que o tarô está dizendo? Gente, a carta número 1 está dizendo que você está num processo de renovação, tá? Se desligar das ilusões, se desligar daquelas fantasias. Por quê? A felicidade, ela está bem próxima. Então, você que escolheu a carta número 1, o tarô está dizendo que você é uma pessoa que tem muita força, que tem muita energia, que tem tudo para dar certo. E nesse momento, realmente você está passando por algumas dúvidas, algumas questões, algumas dificuldades, só que elas estão ligadas ao seu emocional, elas estão ligadas ao seu desenrolar psicológico, tá? Então, o tarô está dizendo aqui para você se desligar, tá? Das ilusões, das fantasias, colocar o pé no chão. Por quê? Tá tudo aí próximo, tá tudo na sua mão. A alegria, a felicidade, a conquista, tudo aquilo que você está buscando para você ficar bem, tá dentro de você, não tá fora. Então, o tarô pede uma renovação, se desligando das ilusões, se desligando das fantasias e vivendo a sua energia interna. Então, colocar para fora tudo isso que você tem de bom aí e viver a felicidade. Por quê? O tarô está mostrando um pouco de ilusão, um pouco de fantasia. Então, está vivendo aí naquela coisa do que vai acontecer, da ilusão, da fantasia, está deixando a felicidade de lado. Então, às vezes, esse momento de tristeza, esse momento de, pode dizer até de frustração, ele é emocional, psicológico, ele não é real. Então, o tarô está dizendo para se posicionar, se fortalecer, viver a sua energia interna, tá certo? Por quê? Se desligando da fantasia, se desligando dessa imaginação, você vai entender que as coisas são mais fáceis e já estão à sua mão. Então, a carta da força representa você aí muito forte, muito bem colocado, só precisa colocar essa energia para fora, precisa expandir essa força que você tem para obter os resultados. E expandindo, trazendo isso para o meio externo, você vai ter muita alegria, você vai ficar muito bem. Então, colocar os pés no chão e ir atrás do que você quer, ir atrás daquilo que você deseja muito. Vamos lá, quem escolheu a carta número 2? O que será que o tarô está falando aí na carta número 2? Vamos dar uma olhada? Carta número 2. Carta número 2. Olha, a carta número 2, ela traz aí um contexto um pouquinho diferente. Então, vamos ver? Eu vou mostrar na ordem que saiu, tá? Saiu primeiro o louco. Nessa representação, o louco está dizendo que tem alguma coisa nova, algo que você ainda não viveu que vai acontecer. Traz a lua ela está relacionada a sonhos, a coisas que estão ligadas à sua imaginação, ao seu psicológico. Traz a carta do eremita, olha aí, o ermitão, né, também eremita, ermitão, é a carta ligada à espiritualidade, onde o seu espírito é livre e está aberto a viver coisas novas, a aprender. Traz a carta do enforcado. Enforcado, gente, é a carta de desligamento, de quebra, algo que se desliga, que se quebra, que fica para trás. E a carta do imperador. O imperador,
Ele está ligado aí à representação masculina, mas ele também está ligado à área profissional, à área financeira. Então, ele também traz essa consciência de trabalho, de finanças, tá? Então, vamos entender aí qual foi a interpretação? Bom, o tarô está me dizendo, para você que escolheu aí a carta número 2, a tiragem número 2, o tarô está me dizendo que vem algo novo para você na área financeira, na área profissional. Vem aí, dentro do campo espiritual, a quebra de algumas coisas negativas, o desligamento de algumas coisas que têm te impedido de crescer, de fluir, tá? Então, o legal que ele traz aí que você vem pedindo, né? Você vem sonhando com algumas coisas, você vem almejando alguns objetivos e esses objetivos estão se aproximando. São objetivos de ordem financeira, de ordem profissional, que estão se aproximando, ou seja, a realização de algumas coisas que você vem buscando no campo financeiro, no campo profissional, estão para acontecer. Por quê? Espiritualmente, o que impedia, o que te bloqueava de alcançar esses objetivos, se quebrou, foi finalizado. Então, energeticamente, houve um desligamento do que era negativo para que você venha alcançar algumas metas, alguns objetivos de âmbito profissional, de âmbito financeiro. Então, o astral está mostrando que o que te impedia de alcançar, de crescer, de atingir esse objetivo de ordem financeira, de ordem profissional, foi tirado do seu caminho. E você vai alcançar, vai conseguir, né, esse objetivo, essa meta. O que o tarô mostra aqui através do louco é que você não sabia que havia um empecilho de ordem energética, de ordem espiritual, e como isso foi quebrado, você tem a sensação nesse momento que você não está conseguindo realizar, que as coisas não estão fluindo. Então o tarô está te mostrando que realmente essa sensação ela é real. Tinha alguma coisa impedindo, só que isso já foi tirado do seu caminho, então nos próximos dias aí vão acontecer boas coisas, vão vir aí bons resultados devido a esse desligamento energético de condições negativas que te impediam de prosperar. Isso está ligado ao financeiro, isso está ligado ao profissional, tá certo? Vamos lá, gente, quem escolheu a casa número 3, a tiragem número 3? Vamos ver qual é a resposta? Então, tiragem número 3, tá certo? Opa! Tiragem número 3. Ó! Vamos mostrar aqui na ordem que saiu, tá? Então, saiu, opa! Primeiro, a casa do sol, alegria, né? Aí veio o enforcado. Tá falando aí sobre algum rompimento, algum desligamento. A casa do julgamento, opa! Veio aqui a estrela e o mago. Quem escolheu aqui a tiragem número 3 fez alguma pergunta aí referente a sim ou não, né? A resposta é sim, tá? Quando sai o mago ele diz aí de um sim absoluto. Pode ver que ele é uma figura que traz todas as ferramentas, ele é aquele que tem tudo em mãos para a realização. Por isso que ele é chamado do mago, por isso que ele é chamado de mago, porque ele é capaz de transformar e realizar. Então, sim, primeira resposta é sim para quem escolheu a tiragem número 3, tá? Agora, qual é a interpretação do que o que o tarô está dizendo aqui para você, tá? A sua resposta é sim. Porém, o que acontece? Você tem condicionado algumas situações, você acha, né, que algumas coisas não estão legais, que não é bem assim. Porém, o tarô está dizendo que talvez você precisa reavaliar as coisas que estão acontecendo, você precisa reavaliar o que está no seu entorno, por isso que aparece o julgamento, tá? Por quê? Nem tudo é ruim, nem tudo é negativo. Então, às vezes, situações desconfortáveis realmente não é legal. Mas o porquê isso aconteceu? Qual foi o motivo de você passar ou de você viver determinada situação? Então, o que o tarô está dizendo é que você precisa reavaliar e entender que nem tudo que acontece no nosso dia a dia, que é desconfortável, é ruim, né? E o tarô está dizendo que para alcançar
algumas realizações, que é o que você está perguntando, foi necessário você viver essa situação, foi necessário você passar por essa dificuldade ou por esse conflito, tá? Então, por isso que o tarô disse sim no final. Por quê? Você vai alcançar o seu objetivo, você vai alcançar o que você pediu, mas você precisa entender que para que você chegasse lá, foi necessário você atravessar alguns desafios, foi necessário você atravessar um caminho meio pedregoso aí, para que você conseguisse sucesso, tá? Então o tarô mostra que nem tudo que parece ruim ou desconfortável realmente é para prejudicar, tá? Então, reavaliar, entender, né? Compreender o porquê de algumas situações. Então, o tarô, nesse momento, diz sim que você vai alcançar esse objetivo. Aparece a estrela aqui. A estrela, ela está dizendo que vai se realizar. Tem uma estrela brilhando, você vai alcançar, você vai conseguir, você vai realizar. Porém, o que vem antes, que são as cartas da felicidade, do julgamento e do enforcado, é que ele está dizendo que esse ciclo, né, essas dificuldades, esses desafios que você viveu, foram para a sua evolução, foram para o seu crescimento, foram para que você valorizasse e compreendesse o que você vai receber, tá certo? Bom, espero ter ajudado aí para quem perguntou, para quem teve as suas dúvidas, perguntas 1, 2 e 3 respondidas, e nos próximos vídeos, gravações e programas, a gente vai trazer aí outros formatos para poder responder coletivamente, tá certo? Então vamos lá. Quem quiser acompanhar a nossa programação, o programa Segredos da Vida, ele roda toda segunda, quarta e sexta, tá? Sempre a partir das 3 horas da tarde, e a gente tem um formato meio aberto. Então, quando a gente consegue fazer a live através da rádio, a gente faz a leitura ao vivo. Quando eu não consigo fazer a leitura ao vivo, né, ou a gente faz a tiragem coletiva, certo? Ou eu chamo pelo WhatsApp. Às vezes eu não consigo fazer a gravação, então eu chamo pelo WhatsApp para responder todo mundo. Então, quem quiser falar comigo, quem quiser tirar suas dúvidas, eu atendo pelo 11 99794 5131, certo? É o meu WhatsApp pessoal. Então, normalmente eu atendo dentro desse WhatsApp, tá? O que eu costumo dizer? Gente, a tiragem gratuita é um trabalho que eu faço para ajudar como algo mais, porque a gente sabe que todo mundo que está ligado à espiritualidade tem esse compromisso, né? Tem esse dever de ajudar as pessoas. Então, como que a gente faz esse trabalho? Eu faço a tiragem gratuita, certo? Essa tiragem gratuita eu faço uma vez por semana e eu respondo uma pergunta por pessoa. Quando eu não consigo fazer a tiragem gratuita, eu faço a tiragem coletiva, que foi o que a gente trabalhou agora das perguntas 1, 2 e 3. Então, lembrem-se que a consulta particular, ela tem custo, tá? Então, quem quiser fazer uma consulta particular para saber mais, para tirar mais dúvidas, na consulta particular eu consigo responder sobre espiritualidade, amor, trabalho, porque a gente fica um tempo à sua disposição para responder todas as suas dúvidas e até mesmo para trazer mensagens através do tarô, através do astral, para entender o que está acontecendo no seu dia a dia. Então, quem quiser se consultar com a Vera, tá? O meu contato para consulta particular é o 11 99794 5131. Gente, compartilhem o vídeo, compartilhem esse trabalho, porque a única maneira que a gente tem de ajudar mais pessoas e de levar esse algo mais para outras pessoas é através desse trabalho, através desses vídeos. Então, compartilhem o vídeo, compartilhem essa mensagem com outras pessoas, para que a gente possa agregar, para que a gente possa ajudar mais pessoas. É a única forma que a gente tem de levar esse algo mais. Então, compartilhem esse vídeo, compartilhem a nossa página Segredos da Vida, Segredos da Vida no Facebook, e a gente também tem o grupo, tá? O grupo Segredos da Vida. Então entrem no grupo, compartilhem o nosso vídeo, participem da nossa página, porque esse trabalho faz com que a gente consiga ajudar mais pessoas. O grupo Segredos da Vida, ele tá crescendo, né? Logo, logo eu vou soltar uma campanha aí pra gente dar uma bombada no grupo, porque o meu intuito é em breve, assim que a gente formar um número legal no grupo, eu vou fazer lives exclusivas para o grupo,
tá? Então, entrem no grupo, se filiem, cadastrem-se lá, porque logo logo a gente vai ter live exclusivas para o grupo Segredos da Vida. Então, aqueles que estiverem no grupo vão ter mais facilidade, porque quando a gente faz a live pela rádio, a gente compartilha com muitos grupos, então é muita gente, às vezes eu tenho 3, 4 mil pessoas chamando ao mesmo tempo, e eu não consigo responder todo mundo, né? Então, a partir de agora, a gente vai ter lives fechadas para o grupo Segredos da Vida. Então, se cadastrem no grupo, procurem lá na minha página, S Segredos da Vida, vocês vão ter acesso não só à página, mas ao grupo também, certo? E a partir daí eu consigo fazer essa live fechada para vocês, certo? Para facilitar, eu estou subindo os vídeos agora pelo YouTube. Então a gente também tem o canal agora, Segredos da Vida, no YouTube, porque a gente por um tempo aí teve alguns problemas com as publicações do Face. Então, para não limitar esse acesso, para não limitar essa participação, eu coloquei aí o canal do YouTube, onde a gente vai subindo os vídeos e eu vou compartilhando com vocês esse trabalho, tá certo? Então, quais são as formas de vocês me contactarem ou de vocês verem o nosso trabalho? Primeiro, Rádio Cotia, que é tudo de bom, né, minha vida, Rádio Cotia. Pela internet, www.radiocotia.com. Se vocês quiserem baixar o aplicativo pelo Play Store, pelo Google Play, é só procurar por Rádio Cotia, né? Vocês têm toda a programação aí no seu celular, em qualquer lugar. Essa rádio, gente, é uma rádio online. Então, vocês acompanham no mundo inteiro, tanto pela internet quanto pelo aplicativo, vocês têm acesso a toda a programação, certo? Então, acompanhe aí através da Rádio Cotia. Também, pelo o meu WhatsApp pessoal, basta vocês me chamarem no 11 99794 5131. Eu faço as consultas particulares são cobradas, mas eu também tenho algumas tiragens gratuitas. Então, quem me chama no WhatsApp, eu normalmente salvo numa lista, porque conforme vão aparecendo as novidades, dias de tiragem e tal, eu aviso vocês, certo? Então, o meu contato pessoal é o 11 99794 5131. O que a gente faz? Eu, Vera, trabalho com a consulta através do tarô de Marsella, né? Então, o nosso oráculo, que permite aí a interpretação, que permite o saber do astral. E eu também faço um trabalho alternativo, eu faço aí uma terapia alternativa, onde eu faço tratamentos de ordem espiritual para equilíbrio energético. De todos que são descendentes dessas matrizes africanas. Então, dia 5 de abril, a partir das 14 horas, todos vestidos de branco na Avenida Paulista, para assistir o julgamento referente ao direito de resposta contra a Rede Record, tá certo?
Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho. Olha, beijinhos especiais, vamos lá? Tô ficando boa nisso, hein? Ó, primeiro gostaria de agradecer ao patrono, né, ao nosso querido, maravilhoso Juan, que é o cigano que me abriu as portas da Rádio Cotia. Gostaria de agradecer ao Daniel Steve, que é o dono da Rádio Cotia, a pessoa que me recebeu e que me trata com um carinho imenso dentro da Rádio Cotia, que me deu esse espaço para trabalhar. Ao Yuri, nosso gatinho Yuri Assis, me ajuda muito, está sempre comigo, lindo, maravilhoso, uma pessoa assim excepcional. Gostaria de agradecer ao meu pai, Babá Labi Facoyá, que é a pessoa que me fortalece, é a pessoa que está ali comigo. Gostaria de agradecer a todos os meus mais velhos, né, aqueles que acompanham o meu trabalho, que me ajudam. Então, dentro do Ajagunã, eu tenho os meus irmãos de santo, os meus mais velhos, e fora também pessoas que me fortalecem. Então, gostaria de agradecer a todos, né? Gostaria de agradecer a você que está acompanhando a nossa programação. Então, tem algumas pessoas que sempre estão com a gente. Olha, me perdoem se eu não lembrar de todos, mas eu vou citar alguns aqui. Eu tenho a Sueli Caramelo, sempre está com a gente, a Vládia, Eliege, a Vanessa, a Patrícia, né? A gente tem aqui, deixa eu lembrar de mais gente, a Rosiane. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham a nossa programação, que sempre está com a gente aqui dentro dos Segredos da Vida. Então, muito obrigado mesmo, porque a gente tem, com muito carinho, esse contato de vocês. E eu agradeço muito a participação, o acompanhamento de vocês, tá certo? Gente, não esqueçam, consultas com a Tia Vera, 11 99794 5131. Acompanhem a programação da rádio, a gente tem vários programas legais, Segredos da Vida, que fala sobre espiritualidade, e tantos outros que trazem assuntos muito legais, www.radiocotia.com, ou através do Play Store, é só baixar o aplicativo da Rádio Cotia, tá? Não esqueçam de trazer esse algo mais e compartilhem o nosso vídeo, compartilhem esse trabalho para que a gente tenha mais resultado e para que a gente consiga atender a mais pessoas, levar esse algo mais para o seu dia a dia. Gente, um beijo, muita felicidade, tudo de bom para vocês, uma semana de muita luz, de muita prosperidade, que Deus realize todos os seus desejos e que vocês consigam cumprir com o único compromisso que a gente trouxe ao mundo quando nasceu: ser feliz. Sejam felizes, gente. Um beijo, tudo de bom para vocês.